com o futebol apresentado, com o próprio resultado. O Bahia é um time que a gente até deu sorte que a grande contratação deles eles não conseguiram inscrever, que o cara veio para Belo Horizonte, que é o Alejo Vélez, e eles não conseguiram inscrever lá no BID e tudo, porque senão talvez ele tivesse entrado e tivesse feito gol hoje. Porque o Bahia é um time que pode não ter, né, títulos recentes aí, nacionais e tal, mas hoje eles pensam grande, eles estão pensando grande, eles vão no mercado, eles tentam se reforçar, eles buscam se reforçar. Hoje nós tivemos, Henry Geves, nós tivemos o Barba com 3 substituições de 5. 3, sendo que a última ele colocou aos 39 e 40 minutos do segundo tempo, que é o Renier, com o Cassierra apanhando da bola. Assim, se neste momento ainda não deu pro Pedro Daniel, que ele vai ser cobrado, tá, hein? Porque a gente tem agora a entrevista dele que perguntaram para ele se ele confia nesse time para ir para a Libertadores, nesse elenco, e ele disse que confia. Isso. Então agora nós vamos cobrar muito ele se não for. Então, assim, nós não temos um centroavante em reserva, porque o Barba também não confia no Cauã Soares, e o Cauã Soares, gente, ele é muito novo, né? Eu acho que ele talvez devesse passar pelo sub-20 ainda. Queimou etapa e já mostrou que não está pronto para o profissional, entrou sempre mal. Não vai entrar nesse tipo de jogo. Imagina se quando no Campeonato Brasileiro contra o Bahia, que você volta, ele não joga. Ele vai jogar num jogo de mata-mata importante? Só se for num desespero gigante. Então, assim, é inacreditável que a situação do Atlético, a necessidade, o gol que nós tomamos foi pelo lado esquerdo, né? Completamente aberto, mas o Barba, 3 substituições, gente, 3 substituições. E o Dudu, o que o Dudu fez? Dudu teve só aquela falta que ele cruzou lá para o Cassier, que Cassier errou, né? Errou. Como ele fez tudo hoje, ele errou. E só. O Dudu teve uma hora que eu estava olhando o SofaScore, tinha 9 toques na bola. Mas quase acabando o jogo. Então, assim, aí entrou o Renier. Entrou mais no final, mas o Renier vai mudar o quê, gente? Então, a verdade é, torcedor, e aí eles não gostam, mas está aí. Agora virou chacota a questão de coxinha, de salgado. Por quê? Porque o torcedor está cagando para isso. O torcedor não quer saber disso. O torcedor quer saber cadê a contratação? Cadê os reforços? Cadê o elenco? E não tem. Nós estamos aí, já voltamos. Pronto, já. A Copa do Mundo acabou, nós voltamos e já estamos putos. Então tá aí, já. Voltou. Agora o Atlético voltou. E agora eu quero ouvir aí meu amigo Henry Vilar, porque eu vou respirar. Valeu, Beto. Você falou do Dudu aí. Para mim, o Dudu tem que decidir se ele quer jogar bola, tá, Beto? Ele tem que decidir se ele quer jogar futebol, porque para mim isso aí já beira até a sacanagem, sinceramente. Porque se ele entra abaixo, até porque já tá numa idade mais avançada, tudo bem, Beto, mas o futebol, que a gente sabe que o Dudu tem, e o que a gente tá vendo em campo, cara, é sacanagem, cara. É sacanagem. Pode mostrar, mas pode mostrar muito mais. Agora, o que é sacanagem é estrear com a participação do meu amigo Marcos Geves, numa noite, Geves, que, pô, eu tô pé da vida, eu já tava pé da vida no intervalo. Pega as minhas falas no intervalo e traz pro pós-jogo. Eu falei aqui no primeiro tempo, Geves, o jogo se ofereceu pro Atlético o tempo inteiro. O jogo se ofereceu pro Atlético e o Atlético não quis vencer o jogo. Eu vou enumerar aqui, ó. Bernard com gol aberto, chuta pra fora. Natanael com gol aberto, chuta pra fora. Cassier com gol aberto, cabeceia na trave, vai pra fora. Tivemos também o chute do... Bicho, o Cassier é o maior bate-fofo, cara. Soca fofo. A bola sobrou na cara do gol pro Cassier. Ele recuou a bola pro goleiro. Inacreditável, Geves. Inacreditável. Empatar com o Bahia não é feio, não. O Bahia é um grande time hoje do futebol brasileiro. Tá se organizando com a SAF. É um time que tá aí se reestruturando. Não é feio empatar com o Bahia. Mas do jeito que foi, velho, o Bahia finalizou o dobro do que o Atlético no segundo tempo, Geves. Difícil, irmão. Boa noite, Henry. Prazer estar com vocês aqui no Hoje Tem Galo. Realmente, né, uma estreia que poderia ter sido uma estreia com vitória se o Atlético tivesse minimamente feito as chances que ele criou. Porque eu não vi um jogo tão ruim assim.
Eu acho que, como você falou, não é um demérito exato você empatar com um time como o Bahia. Haja vista que a gente tem um elenco como tem, haja vista que a gente tem um planejamento como tem, que a gente está batendo aí no primeiro dia de janela, depois de 30 e tantos dias de férias, a gente não tem nenhum reforço. O reforço que foi contratado, ele está machucado, que é o Léo Duarte. Então a gente tem os mesmos jogadores, mas o primeiro tempo eu achei até algumas coisas interessantes. Eu acho que o Atlético ele conseguiu fazer alguma pressão. Eu vi um jogo ali, principalmente do Coelho, muito bom. Inclusive, já adianto aqui que é o meu melhor em campo. Né? Acho que o Coelho ele correu, transpirou, foi suficiente pela lateral, né? Conseguiu bons cruzamentos, conseguiu boas finalizações. Faltou o pé na forma, mas esse pé na forma que faltou de fato, como você já adiantou, foi o Cassierra, né? O Cassierra é um jogador que tudo que a gente espera dele é um jogo dentro da área de um toque para fazer gol. E o que ele mais faz bem hoje é o jogo fora da área. Ele consegue sair da área, ele ajuda na construção, ele puxa a marcação do zagueiro, ele abre espaço, mas na hora de finalizar, que é o que de fato a gente espera de um goleador, ele tem deixado muito a desejar. Só para você ter ideia, ele teve 6 finalizações nessa partida e somente uma finalização foi de fato no gol, né? Que foi justamente a que vocês comentaram aí. Então, eu acho que se o finalizador que a gente tem à disposição é o Cassierra e o Cauã Soares, concordo plenamente com o Beto, é uma tecla que eu venho batendo sistematicamente aqui no Bica Galo, que é essa questão do Cauã Soares ainda não estar pronto, e longe de mim querer falar mal da base, mas eu acho que um jogador, para ele estar disponível e apto para estar no profissional, ele tem que pelo menos se destacar muito na base e tem que passar pelo sub-20, a menos que seja um cara extraordinário, aí sim, queime etapas e aconteça o que acontecer, mas não é o caso do Cauã Soares. E sobre as 3 alterações do Barba, eu acho que o Barba não tinha muito o que fazer, né? Talvez colocar o Guti ali, não sei se a gente vê um pouco que aparecer desse jogador, né? Que é um jogador que esse sim tem algum destaque nas categorias de base, mas Dudu e Renier é mais do mesmo, não me surpreende em nada. E o que mais que ele poderia fazer? Igor Gomes, Cauã Soares, Alexander, também não tem banco, não tem muito o que falar do Barba.